Estamos iniciando a nossa terceira aula a respeito de profetas maiores. É a nossa terceira aula. Vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos, se você puder. Senhor Deus eterno, Deus santo, Deus glorioso, nós mais uma vez, ó Pai, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Quero, ó Deus, neste momento te agradecer por tudo, pelo dia, pela noite que se veio, pelo teu povo, ó Pai, que aqui está interessado em estudar a tua palavra. Peço ao Senhor, ó Pai, que ilumine nossas vidas, prepara nossos corações, nos capacita a absorver o melhor aqui, que venha o Senhor falar de uma maneira maravilhosa aos nossos corações. Desperta-nos, ó Deus, e que venhamos a compreender a mensagem da tua palavra e poder aplicar em nossas vidas. Senhor da glória, te louvo pela vida de cada um dos teus servos que estão dispostos a estudar, que venha o teu Espírito dirigi-los e capacitá-los a cada momento, ó Deus, para que eles tenham força para continuar e possam, ó Pai, fazer bom uso deste ensinamento que eles estão adquirindo nesse curso. Seja com cada um, em nome de Jesus. Então, irmão, nós paramos na página de número 14, no ponto 2.6, onde fala da abrangência das profecias. Aqui o pastor faz um resumo de todos os profetas, dos 17 livros relacionados com os profetas, que são os 12 profetas menores, e os 5 profetas maiores que compõem a nossa Bíblia, como eu já disse. Essa é uma maneira didática que os teólogos encontraram, dividindo em relação de profetas maiores e menores, para facilitar na questão didática para nós. Então, se você for observar a própria Bíblia, ela não é colocada numa forma cronológica, ela é Paz colocada do numa Senhor, boa ordem noite a todos. lógica, para que facilite para os estudiosos conseguir compreender melhor os ensinamentos da palavra do Senhor. E aqui no ponto, irmãos, o pastor fala que os livros proféticos, isso é, de Isaías até o livro do profeta Malaquias, como eu já disse, compondo 12 livros de profetas na nossa Bíblia, esse período profético, ou esses profetas, eles declaram um período de juízo sobre o povo de Israel e a humanidade. Então, os profetas levantarem profecias contra a nação de Israel devido ao pecado do povo de Israel e contra algumas nações, nações essas que às vezes Deus usou para punir o povo dele, e as nações não tiveram misericórdia, se vangloriaram pelas ações e Deus puniu elas também. Então, Deus age de uma maneira muito justa. E há profecias relacionadas a toda a humanidade no livro dos profetas, profecias essa que abrange a todos. O pastor fala que essas profecias fala de várias fases da desobediência do povo de Israel, fala também da chegada do Messias, tanto ela na sua primeira fase, que ele veio para o povo de Israel, como também os profetas, de uma maneira escatológica, é, era escatológica para eles já na época, até a vinda de Cristo para viver, morrer e ressuscitar aqui, mas ele ainda fala de uma época vindoura que é até para nós. E fala da destruição de Israel e de Judá. Você vê isso nos profetas. O profeta Isaías, por exemplo, ele profetizou tanto a queda do reino norte, que é Israel, como a queda do reino sul, que é o reino de Jerusalém. Os demais profetas sempre profetizaram contra, como Jeremias profetizou contra Judá, porque Israel já tinha sido levado cativo à Síria. E vemos outros profetas, como o profeta Osés, que profetizou contra Judá, contra Israel, o profeta Amós, que profetizou contra Israel. Então, nós vemos várias profecias que mostravam a destruição dessas nações. O povo de Israel teve uma profecia que disse que eles passariam 70 anos no cativeiro. Isso foi alegado tanto pelo profeta Miqueias, que falou a respeito disso, como o profeta Jeremias, que profetizou com mais clareza a respeito do tempo que Israel estaria passando em cativeiro. Mostra também os domínios dos reinos mundiais. Nós vemos isso no livro do profeta Daniel, com duas profecias, no capítulo 2, no capítulo 7,
mostrando como Deus preparou nações naquele período para dominar o mundo, que se iniciou com o Império Babilônico e terminou com o fim do Império Romano, e mostra também, do capítulo 8 até o capítulo 11, as guerras que ocorreriam entre o Império Medo-Persa com o Império Macedônio-Grego. E então nós vemos que esses impérios mundiais que Deus levantou caiu também, todos eles caíram. Mostra a reconstrução de Israel, tanto como nação, vinda depois do cativeiro babilônico, mostra a restauração de Israel até em 1948. Nós vemos isso em Isaías 64, vemos isso em Ezequiel 37, que é a famosa passagem do Vale dos Ossos Secos. Então, nós contemplamos tudo essas profecias se cumprindo. Mostra o juízo de Deus sobre o povo de Israel, a destruição dele que ocorreu também novamente devido à desobediência do povo. O que eles disseram, hoje eu até estava terminando de ler o livro do o Evangelho de Mateus, e a primeira coisa que veio à minha mente quando eles falam assim que Pilatos lavou as mãos e falou que o sangue, ele estava livre do sangue daquele justo, ele ainda declarou daquele justo, e eles falassem que o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos, e até hoje eles estão pagando por esse sangue. Sempre houve várias diásporas do povo de Israel, mas a diáspora do ano 70 ela durou por muitos anos sobre a vida do povo de Israel. A terra deles ficaram devastada, foi ocupada por outras nações. Se você procurar um pouco da história, você vai ver que até hoje a razão que os árabes dominam ali na faixa de Gaza foi porque eles foram os primeiros a invadir Israel no período que Israel deixou de ser nação, no ano 70 depois de Cristo, e o sangue de Cristo realmente caiu sobre eles até 40 anos aproximadamente depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, nós vemos esse juízo sobre Israel. Tem profecias relacionadas à grande tribulação, que é um período que nós conhecemos como um período escatológico, que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. A Bíblia declara isso com muita firmeza no Novo Testamento. Tem passagens do Velho Testamento que nos mostra, mas no Novo Testamento essa doutrina ficou mais enfatizada. E doutrina essa, como eu já disse, que indiferente da linha teológica, se a igreja vai passar a grande tribulação ou não, ela irá acontecer. Indiferente da linha pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, essa tribulação ela é enfática na palavra de Deus e ela vai ocorrer. Mostra o milênio, como eu falei, o milênio é um período que existe os pensamentos em relação ao milênio, que é os amilenistas, que acredita que o milênio não é literal, os pré-milenistas, que acreditam que o milênio é literal, um período literal de 1000 anos, onde Cristo reinará na terra como descendente de Davi, assentará em um trono prometido, como foi nas profecias veterotestamentárias, e existe os pós-milenistas, que acredita que o milênio não é literal, que o milênio é algo que já está acontecendo, e esse milênio que já está acontecendo, Jesus vai voltar depois desse milênio, depois da grande tribulação, perto do juízo final. Como eu disse, cujo um dos grandes pregadores que acreditava assim é o senhor Charles Spurgeon. Ele acreditava que a igreja seria o período milenal, melhor dizendo, ele era pós-milenista. Ele acredita que esse período já estava existindo como existe até hoje. E a eternidade futura, como eu já disse, que é algo extraordinário que nós não temos como descrever. João descreve como novos céus e nova terra, e nós não temos como descrever a beleza dessa eternidade. Sabemos que é um local onde Deus existe, e a Bíblia declara que ela já está preparada para nós antes da fundação deste mundo que nós vivemos, e é um local que vida eterna não é apenas quantidade de tempo, mas é qualidade de vida. Isso seria vida eterna, a maneira mais fácil de traduzir o que é uma vida eterna. Não é simplesmente algo que se conta, quantitativo, mas é qualidade. Vida eterna é isso, é qualidade de vida. E o Evangelho de João fala que a vida eterna é esta: conhecer Jesus Cristo e o seu Pai.
Então, mostra que é uma qualidade de vida da qual nós não podemos imaginar enquanto permanecemos nesse corpo terrestre. Aqui o pastor coloca uma linha em relação aos reis e os profetas hebreus. Como eu já disse, se você observar aí, está bem pequeno, mas você vai ter como você saber os reis que dominaram, os profetas que profetizou no período de cada rei desse. Na verdade, se você prestar atenção no cabeçalho de cada livro, quando ele se inicia, ele mostra qual foi o período que o profeta profetizou. Então, basta prestar atenção nisso, com exceção do livro do profeta Joel. Nós não sabemos qual foi o período que Joel profetizou. Eu já até disse isso quando nós fomos estudar profetas menores, vamos falar a respeito disso. Não tem como identificar qual o período certo que o profeta Joel profetizou. Ele é o único livro que não traz no cabeçalho qual seria o rei que estava no trono. Então, quando os estudiosos da Bíblia querem identificar o período que o profeta profetizou, eles vinculam esse profeta com o rei que ocupava o trono na época, e até mesmo se o profeta profetizou num período que vários reis, como o próprio profeta Isaías, você tem como também identificar, não 100%, mas tem uma margem de qual foi o tempo que durou o ministério desse profeta, sabendo quem foi o primeiro rei quando ele iniciou e o último rei. E um dos profetas que teve um ministério muito vasto foi o profeta Isaías. Nós vamos ver aqui no percurso aqui que ele iniciou no reino de Uzias e possivelmente terminou no reino do rei Manassés, filho do rei Ezequias. Aqui, bom, na página de número 17, o pastor coloca assim, ó: o período em que os livros proféticos foram escritos vai de Isaías, no ano 760 ou 740, que na verdade 740 seria o período que ele iniciou o seu ministério, mas talvez a sua escrita foi no ano 760 antes de Cristo, e que fala que é o período do rei Uzias, até depois do exílio da Babilônia, que aqui não está escrito na apostila, mas o exílio da Babilônia, com o último profeta que ocupa o nosso cano bíblico, que é o profeta Malaquias, por volta do ano 425 antes de Cristo. E, como eu falei na aula passada, essa é a Bíblia dos Hebreus, que é chamado de Taná, por ela ser dividida em lei, profetas e escritos. A Bíblia dos Judeus ou o nosso Velho Testamento, escrito originalmente em hebraico e aramaico. Nós estudamos isso na aula de bibliologia, sabemos que o Velho Testamento tem as suas porções escritas em aramaico, do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, versículo 4 até o capítulo 7, é escrito em aramaico. Alguns acreditam que algumas porções de aramaico também no livro de Esther, por eles ter saído da Babilônia, entrado no reino medo-persa, e essa língua ainda dominava, e algumas outras partes da Bíblia, uma pequena porção escrita em aramaico. Então, essa é a maneira que as pessoas creem. Nós vemos que os profetas ocupam esse período desde Isaías. Isso nós estamos falando dos profetas literários, que é os que escreveram. Do profeta Isaías até o profeta Malaquias. Aqui o pastor coloca, irmãos, algo aqui interessante em relação ao povo de Israel. Os irmãos, eu creio que é sabido dos irmãos que o reino de Israel, após a morte do rei Salomão, ele dividiu-se em dois, Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte tendo a sua sede em Samaria e Reino Sul tendo a sua sede em Jerusalém, sendo o Reino Norte o reino de Israel e o Reino Sul o reino de Judá. E o reino de Judá era composto apenas com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e um pouco de pessoas que vieram da tribo de Manassés e permaneceu junto com a tribo de Judá e Benjamim. E eles até costumam dizer que são 2,5 tribos e 9,5 tribos que ficaram com o rei Jeroboão compondo o Reino do Norte. E o Reino do Norte ele foi conquistado pelos assírios aproximadamente no ano 722 antes de Cristo, devido aos pecados, e Deus sempre alertando o povo dos pecados dele através do profeta Oséias, profeta Amós, outros profetas que profetizaram contra o reino do norte, o próprio profeta Isaías, e eles permaneceram no pecado, não voltaram para Deus. Se você observar, eles tiveram 9 dinastias diferentes, ou seja, 9 famílias diferentes governou o Reino Norte, sempre dando golpe de Estado.
Todos os reis, foram 19 reis do Reino Norte, todos eles foram ímpios, nenhum deles temeram a Deus, todos idolatraram. Inclusive, você sempre vai ouvir a frase que tal rei fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de Acabe ou no caminho do rei Jeroboão I, que foi o primeiro rei na divisão, que foi o rei Jeroboão, teve dois Jeroboão, Jeroboão I, Jeroboão II. Então, sempre você vai ver isso. Andou nos caminhos de Jeroboão ou nos caminhos de Acabe. Acabe é considerado o pior rei que passou no Reino Norte. Ele teve alguém sempre no seu calcanhar, que foi o profeta Elias, profeta esse bem conhecido no Velho Testamento. Se acredita que ele desenvolveu a escola de profetas criada pelo profeta Samuel, que foi o primeiro profeta de acordo com o profetismo. Segundo a lei de profetas, o profeta Samuel foi o primeiro, e até a Bíblia fala isso, que os profetas profetizaram de Samuel a João Batista. Então, a lei dos profetas se encerrou com João Batista. João Batista ainda foi um profeta não literário, ele não escreveu nada, e o mais interessante é que ele nem tão pouco disse assim, diz o Senhor. Ele simplesmente pregava o batismo do arrependimento e era um pouco duro contra as pessoas que viviam na hipocrisia. Então, esse era o João Batista pregador. Aí aqui ele mostra em relação também ao reino de Judá, que o reino de Judá foi levado cativo à Babilônia por 3 levas. Algumas pessoas não conseguem identificar essas 3 levas, mas você encontra no finalzinho do livro de Segundo Reis e no finalzinho do livro de Segundo de Crônicas. Você vai encontrar essas 3 levas. No livro de Segundo Reis está mais fácil de entender. Quando eles foram levados para a Babilônia, a primeira vez eles levaram os nobres, sitiaram Jerusalém, trocaram o rei, levou o rei para a Babilônia, que foi o rei Jeoaquim, mataram seus filhos, arrancaram o olho do rei Joaquim, depois pegou Zedequias, matou Zedequias, colocou outro rei, o rei Jeoaquim, e todos eles sendo rei vassalos, subalternos à ordem do rei da Babilônia, até que eles se rebelaram, e o rei da Babilônia invadiu pela última vez em 586. Ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu as casas, levou cativo todas as pessoas, deixou apenas alguns pobres lá em Jerusalém para que eles pudessem viver na pobreza naquele lugar e com guardas ali guardando as ruínas da cidade de Jerusalém. Ninguém podia reconstruir a cidade até que foi dada uma ordem pelo rei Ciro, conforme nós vemos aí embaixo, por volta de 538, mas essa ordem foi embargada. Você vê isso no livro de Esdras, no livro de Jeremias, de Neemias. Você vê essa ordem sendo embargada na reconstrução do templo, até que sai a ordem da reconstrução dos muros pelo rei Artaxerxes, dada para que Neemias pudesse reconstruir o muro em 445 a.C., e ali se iniciou também a profecia de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 25, quando se fala que, dada a ordem da reconstrução de Jerusalém, seria passado 69 semanas, semana essa de anos, que dá por volta de 483 anos, até a chegada, a morte e ressurreição do Messias. Então, nós vemos essa profecia se cumprindo. Aqui o pastor mostra que também houve um período de 400 anos de silêncio, onde Deus não levantou profetas para falar com a nação de Israel. Eu creio que castigando o povo de Israel. Se você observar os 3 últimos profetas que compõem o nosso cânon sagrado, que é o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, você vai ver que foi um período muito ruim que o povo de Israel estava vivendo pós-cativeiro. Eles saíram do cativeiro, deveriam continuar adorando a Deus, fazendo as coisas para Deus, cultuando a Deus. O livro do profeta Malaquias termina com a palavra maldição, com um povo desobediente, os líderes estavam desviados, os líderes, que eram os sacerdotes, já não tinham mais prazer em servir a Deus. E o livro termina de uma maneira muito triste. E Deus simplesmente deixou o povo viver como eles queriam viver. Se você observar o livro do profeta Ageu, eles estavam preocupando com eles mesmos, eles não tinham preocupação com a reconstrução do templo, e eles viviam em casas boas, trabalhando, ocupando a vida deles. O livro de Neemias mostra que os sacerdotes tiveram que voltar para a terra deles
e trabalhar, porque eles nem davam a parte que lhe cabia aos sacerdotes. Então, eles tiveram muita dificuldade, o povo era egoísta e pensava em si. Parece que estamos no quadro de hoje, pessoas que só interessam nele mesmo. O livro dos profetas, irmão, nos traz lições extraordinárias. Principalmente o profeta Malaquias é um dos livros que eu mais amo na Bíblia dos profetas, porque ele fala de culto. Ele é um livro que ele inicia falando de culto, ele mostra o que é ordem no culto. E o livro do profeta Malaquias também declara a falta de interesse que os líderes tinham. O profeta Ageu profetiza contra o povo. Já o profeta Malaquias profetiza contra os líderes. Se você observar ali, o divórcio era dos líderes, o roubar ali era dos líderes, iniciou com os líderes, o roubar a Deus ali, de tirar as ofertas e os dízimos, que eram algo que era para o celeiro, para cuidar de viúvas e pobres e órfãos, os sacerdotes não estavam nem aí, estavam pegando aquilo para eles. E o povo passou também a roubar a Deus seguindo o caminho do sacerdote. Então, nós vemos um período de culto completamente por rotina. Tem uma parte ali que, se você observar no capítulo 2, os sacerdotes falavam assim: que canseira! Eles achavam cansativo cortar animal, arrancar a tripa de animal, cortar a cabeça, derramar sangue, queimar animal, tirar os excrementos do animal. Para eles aqui já não era mais prazeroso cultuar a Deus, se tornou algo cansativo para eles. E eles estavam apresentando qualquer tipo de coisa para Deus, sem interesse de apresentar um verdadeiro culto, a ponto que Deus chegou até a falar: pega esse cordeiro aí que vocês apresentam a mim e leva para o governador da cidade e dá para ele para ver se ele aceita. Ou seja, Deus queria mostrar que nem o governador da cidade iria aceitar um animal com defeito, e eles queriam prestar esse tipo de culto para Deus. E pasme numa coisa: o profeta, Deus chega a falar com o profeta, através do profeta Malaquias, assim: quem me dera se tivesse um homem macho aí para fechar a porta do templo, ninguém acender fogo no meu altar e nada. Sabe o que Deus está querendo dizer? Era melhor fechar a porta da igreja. E hoje nós vivemos em um quadro parecido, que às vezes Deus pensa melhor fechar a porta de algumas igrejas, porque não tem culto a Deus, não tem adoração a Deus, é tudo homem, é tudo feito em torno do homem, é feito para o homem, é feito sem vontade, parece por obrigação. Então, os livros dos profetas, irmão, nos traz lições extraordinárias. Nesse período, irmãos, que é chamado de 400 anos de silêncio, alguns falam o período intertestamentário, o período interbíblico, não importa. Os teólogos gostam de falar intertestamentário, fica mais bonito. Mas esse período, irmão, aconteceu muitas coisas na história do povo de Israel. Foi o período que levantou a família do João e Cano, que é a família dos Macabeus, que tiveram as guerras dos Macabeus, porque esse período intertestamentário, ele é profetizado no capítulo 8, capítulo 11 de Daniel. O capítulo 8 mostra a queda do Império Medo-Persa por Alexandre o Grande, que mostra que é um bode que vem voando contra um carneiro, e esse bode tinha um chifre notável sobre a testa, que esse chifre notável seria Alexandre o Grande. Depois fala que esse chifre foi quebrado e cresceu 4 chifres pequenos, não tão notáveis como ele, que fala que após a morte de Alexandre o Grande, o império dele dividiu em 4, que eram os 4 generais dele que dominou o império dele, e houve guerra entre eles. E esses tipos de guerra que ocorreram, os judeus eram subjugados pelo Império Macedônio Grego, eles passaram também por todas aquelas guerras, aquelas dificuldades, até que subiu um rei no trono, baseado no capítulo 11 de Daniel, que ele também é considerado como um pequeno chifre, não o pequeno chifre do capítulo 7, mas ele é chamado de pequeno chifre, que é um homem chamado Antíoco Epifânio. Eu creio que os irmãos já ouviram falar dele, conhecido como o anticristo do Velho Testamento, que inclusive Jesus até cita ele também no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala: quando ouvides falar da abominação desolador de quem falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, sabei que está próximo o fim. Esse Antíoco Epifânio foi o homem que mais perseguiu os judeus, que atrapalhou a ordem de culto dos judeus. Foi por essa razão, a segunda história, ao sacrificar uma porca no templo judaico, essa família dos Macabeus se revoltaram contra eles e fizeram guerras, e essas guerras durou por muitos anos. Tudo isso no período intertestamentário. Esse período intertestamentário foi o período que eles acharam
Isso é uma história até extraordinária. Não sei se os irmãos já leram aquele livro, o primeiro e segundo Macabeus. Eles contam essa história, porque as pessoas hoje em dia, bom, infelizmente, não hoje em dia, quando eu converti, por exemplo, as pessoas, por não ter conhecimento, eles tinham os livros que a Igreja Católica aceitou no cano bíblico do Velho Testamento como um livro macabro, que se você lesse, você era amaldiçoado, e esse terrorismo espiritual que o povo faz. Então, inclusive, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, esses livros existiam na tradução grega, não na Bíblia hebraica, na tradução grega, que era a Septuaginta. Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia para o latim, ele acrescentou esses livros. Então, eles já existiam. Porém, os pré-reformadores não aceitavam esses livros e os reformadores arrancaram. E a Igreja Católica nunca teve eles como inspirado, simplesmente na Contra-Reforma, que é o Concílio de Trento, que eles tentaram é, abafar a reforma e acrescentar esse livro adotando a Bíblia de Jerônimo, que é a Bíblia latina, como a Bíblia oficial da Igreja Católica, que compunha esses 7 livros com os 3 acréscimos. Mas eles não têm nada demais, eu já li, tem uns que é até besteira demais. Os livros de Macabeus, eles contam a história que ajuda a interpretar o livro do profeta Daniel, e uma das histórias que eles contam é a respeito da família dos Macabeus, que mostra que eles encontraram nas ruínas do Templo de Salomão, é, eles encontraram ali um. Eles estavam em guerra, precisava de luz e encontraram uma vasilha de azeite que queimaria apenas por um dia. E eles colocaram em um candelabro e ela queimou por 8 dias. Então, os irmãos já viram aquele candelabro de 9 braços, que é chamado de Hanukkah, que inclusive é a festa que eles o Natal que nós comemoramos, eles comemoram o Hanukkah, que no hebraico seria a festa da dedicação. Se você abrir a sua Bíblia, me parece que é no capítulo 12 do Evangelho de João, mostra que Jesus participou de uma festa da dedicação que os judeus comemoravam. Então, esse período, irmãos, interbíblico, se você achar algum livro que conta as coisas que ocorreram lá e puder comprar para ler, é algo muito bom. Ajuda você a entender esse período de Malaquias até João Batista, até que Deus levanta novamente mais um profeta para falar e mostrar que estava se cumprindo a chegada do Messias. João Batista levantou simplesmente para isso. Parece que o nosso irmão usando tem uma Bíblia aí de Jerusalém. Essa aqui é muito boa. Tem, Essa Bíblia é consegue boa. esse livro. Eu tenho uma dela no Brasil, ela é muito boa. Eu tenho aqui uma Bíblia que compõe os livros apócrifos, que É, é a aqui Bíblia tem toda, tem apologética. muito boa essa Bíblia aqui. Ela é boa. A tradução dela, para mim, é uma das melhores traduções bíblicas que existe, é a Bíblia de Jerusalém. Bem fiel na tradução da Bíblia. E eu tenho uma Bíblia que colocou. Inclusive, tem um irmão que fala que é o seguinte: se todo católico lesse essa Bíblia aqui, eles todos aceitariam a Jesus Cristo. Eu também acredito que inclusive, o rodapé dela não pende para o pensamento católico. Seu irmão, ele não pende para o pensamento católico. Ela é muito boa. Eu ganhei essa Bíblia no Brasil, eu tenho uma pequenininha, da edição bem antiga, a minha é pequenininha assim, da edição bem antiga. Eu ganhei essa Bíblia e guardei lá e comecei a ler através dessa Bíblia e fui ver que a tradução dela é muito boa. Então, eu li, lá em casa tinha uma Bíblia católica daquelas de enfeitar, grandona assim, de enfeitar estante. Eu arranquei os 7 livros católicos que tinha nela e ampliei eles, coloquei capa para mim poder ler. Já que a letra era grande, ficava melhor para me ler através dela. E li todos os livros através dela. Aqui eu tenho uma Bíblia apologética, que como ela é uma Bíblia que refuta a fé em relação, defende a nossa fé, ela fala desses livros apócrifos. Simplesmente, irmãos, o livro apócrifo foi compêndio histórico acrescentado na Bíblia, que é a Septuaginta, nada mais do que isso. Infelizmente, ela chegou nos dias de hoje, pós-reforma, de forma deturpada, porque o clérigo católico queria enganar o povo, como conseguiu enganar. Então, se você puder ler esses livros apócrifos, principalmente os livros de Macabeus, faça isso. Não precisa pensar que isso vai amaldiçoar a sua vida, que não vai. O apóstolo Paulo falou assim: examinai tudo, retende o que é bom. Então, lá tem história boa? Tem.
Inclusive, é lá que nós encontramos que Jeremias foi quem escondeu a Arca da Aliança. Ele escondeu tão bem escondido que até hoje ninguém achou essa arca. Então, é lá que se encontra isso. Como eu já disse, o Flávio Josefo cita isso. O Flávio Josefo cita o livro dos Macabeus no livro dele. Esse livro do Flávio Josefo é conhecido por quase todas as pessoas que é cristã. Mesmo quem nunca leu, pelo menos já ouviu falar do Flávio Josefo. Então, inclusive, o Flávio Josefo pertencia à família dos Macabeus. Ele é descendente dos Asmodeu, que é da família dos Macabeus. Então, aqui nós vemos em relação aos profetas maiores e menores, mais embaixo. Após aí os 400 anos de silêncio, o pastor mostra que os livros são divididos em 17 livros, e esses sendo profetas maiores e profetas menores. Isso não tem a ver, irmãos, com a importância do profeta. Não tem a ver com isso, com quem é mais importante, quem é o maior no reino de Deus. Esse profeta é o grande homem de Deus. Hoje em dia já não é o homem do grande Deus, é o grande homem de Deus. Então, aqui assim, quando fala de profeta maiores e profeta menores, como eu disse, os teólogos dividiram assim, questão didática para nós. Profeta maiores porque tiveram maior extensão de ministério. E alguns acreditam que, além do ministério, também o volume do livro, o volume do rolo do livro que compõe seria mais extenso. Aí alguém pode até falar, mas o livro de Daniel só tem 12 capítulos e o livro de Oséias tem 14. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem 14 capítulos, mas se você olhar, o livro de Daniel tem mais conteúdo. O rolo é maior. Então, foi na questão também da divisão dos capítulos que eles resolveram dividir dessa forma. Que a Bíblia original não era dividida em capítulo e versículo. O capítulo foi dividido em 1222, me parece, e em versículo em 1555. Então, isso é para os irmãos observar. O Velho Testamento sempre foi os rolos, não era ampliado em livro como nós temos hoje, isso é coisa do século XV. Existiam os códex que eram escritos como se fosse um caderno, mas a ampliação bíblica é simplesmente dessa forma que nós temos hoje, a partir do século XV. Então, os profetas maiores, irmãos, é por extensão de ministério. Não tem a ver por importância. Extensão de ministério e volume de livro. Por isso é chamado de profetas maiores. O livro de Lamentações, por ter sido escrito por Jeremias e acrescentando o que ocorreu com o povo de Israel, e por ser profecias, através de lamentos e através de uma poesia, ele foi considerado como profetas maiores na nossa Bíblia. Mas na Bíblia hebraica ele é considerado como escrito, na nossa Bíblia como profeta maiores. Os profetas menores, como eu já falei, de Oséias a Malaquias, sendo esses conhecidos como profetas menores. Aqui o pastor mostra quanto à geografia do que os profetas profetizaram. Ele fala aqui que do reino sul, que é o reino de Judá, nós temos Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Irmãos, é provado que Naum ele é do reino sul, mas ele não profetizou sobre Israel. Naum profetizou sobre a Síria, sobre a cidade de Nínive. Ele profetizou 150 anos aproximadamente depois de Jonas. Então, ele não profetizou em Israel. Ele era de lá, mas ele não profetizou nada contra Israel, e sim contra Nínive. E o livro do profeta Joel, irmão, como eu disse, nós não sabemos qual foi o período que ele profetizou. Alguns acreditam que foi o período do sacerdote Joiada, que a Bíblia fala que o sacerdote Joiada criou o rei Joás, e se você observar, o rei Joás tinha 8 anos de idade e o profeta sempre fala para o sacerdote. Ele não fala para o rei como nós vemos nos demais livros. Então, alguns acreditam que o profeta Joel profetizou no período do rei Joás, que era o rei de Judá. Ele era rei de Judá. Mas não se sabe ao certo. Não tem como você fechar a questão e dizer
Joel profetizou nesse período, porque ele não data, ele não mostra que era o rei que estava no trono, ele não dá nome de sacerdote para que nós falamos, ele profetizou no período do sacerdote tal, ele profetizou no período do rei tal. Então, não se sabe. Ele era do sul, mas nós não temos certeza se ele profetizou para o reino de Judá. As profecias apontam que sim. Se você observar essa maneira gráfica que ele profetiza a respeito dos gafanhotos, a respeito das coisas, nós chegamos à conclusão que seria a invasão da Babilônia sobre o Reino Sul. Mas existe aqueles que defendem que também poderia ser a invasão da Assíria sobre o Reino Norte. Mas é bem provável que ele profetizou no Reino de Judá contra a cidade de Judá, a chegada dos babilônicos. E também, além de Sofonias, tem Jeremias, que foi o que mais profetizou pouco antes do cativeiro, chegou a ver o povo de Israel sendo levado em cativeiro e ele foge o Egito. Depois ele volta e novamente as pessoas acreditam, conforme até o livro de Macabeus mostra, que ele fugiu para o Egito. O reino norte nós temos, que é o reino de Israel, temos Jonas, que ele era do norte, ele até fez uma profecia no Reino Norte, tem uma profecia de lá, se você abrir o livro de Reis, você vai ver, e Amós e Oséias. Porém, o ministério de Jonas foi também concluído na Síria, e quando ele profetizou em Nínive. Então, a profecia literária de Jonas está, através do seu livro, profetizado contra uma nação que era os ninivitas. Porém, ele sim profetizou no período do rei Jeroboão II. Ele entrega uma profecia para o rei Jeroboão II. Então, aqui está a geografia. Os profetas profetizaram no Reino Norte, os que profetizaram no Reino Sul. Aqui ele mostra o período, irmãos, que esses homens profetizaram. Alguns profetizou antes do cativeiro, como nós vemos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Sofonias. Aqui o pastor não colocou Abacuque, mas Abacuque também profetizou antes do cativeiro. Se você quiser anotar aí, talvez ele esqueceu. Ele profetizou bem perto. Alguns acreditam que ele até chegou a ver Babilônia invadindo Jerusalém na sua primeira leva, quando eles sitiaram Jerusalém. Alguns acreditam nisso. Durante o exílio, que nós vemos o exílio de Judá, né, que foi só o profeta Ezequiel e o profeta Daniel que profetizou no período do exílio. O profeta Daniel profetiza na corte por ser da tribo de Judá. Ele foi levado como da família dos nobres, estudou na Babilônia, não sabemos a idade que ele chegou ali, mas ele estudou na Babilônia, aprendeu a língua dos babilônicos, ele foi muito usado ali, foi conselheiro do rei. O interessante é que ele inicia, quando você lê o capítulo 1, ele mostra qual foi o período que ele chegou lá e até onde ele chegou. Ele fala que ele foi até o primeiro ano do rei Dario, ou seja, o profeta Daniel, Deus permitiu que ele visse a ascensão do Império Babilônio e a queda dele. O Império Babilônio cresceu e caiu, e Daniel permaneceu vivo até o fim desse império, mostrando o quanto Deus é maravilhoso. Então, o profeta Ezequiel profetiza do cativeiro. Ele não tinha esses privilégios por pertencer à tribo de Levi. Todos acreditam que ele era um levita, por trazer a data, a idade dele, quando ele inicia o ministério com 30 anos, e por falar do nome do pai dele. Então, as pessoas acreditam que ele era da tribo de Levi, da linha sacerdotal. Por ele ser sacerdote, ele não tinha como ser sacerdote no exílio, porque o sacerdócio araônico não era aceito no exílio. Lá não tinha templo, não tinha sacrifício, não tinha mais essas coisas. Eles tiveram que servir a Deus da maneira mais triste na vida deles, que para eles o templo era tudo. Você vai lá no livro do profeta Jeremias, do capítulo 7, eles diziam assim: templo do Senhor, templo do Senhor. Eles se vangloriavam de que Deus não poderia fazer nada porque ali existia o templo de Deus. E outros acreditavam também que por haver a arca da aliança ali, nada poderia ocorrer com eles. Eles estavam acreditando no objeto, e não no que a arca da aliança representava. E Deus permitiu que a arca até sumisse e que o templo fosse destruído. E o profeta Ezequiel não teve como exercer o seu ministério sacerdotal, mas Deus, por ter com ele uma chamada, lhe chamou como profeta. E ele profetiza
Possivelmente, Jerusalém, quando ele foi levado na sua primeira leva, porque ele não era dos nobres de Judá, mas por ele ser alguém importante, como sacerdote, ele foi levado ou na primeira ou na segunda leva. E nisso ele vê a queda de Jerusalém em, em 586. Se você ler o livro do profeta Ezequiel atento, você vai ver que ele observa a decadência do povo de Israel a ponto que ele viu a destruição de Jerusalém por completo. Ele ainda estava no cativeiro quando Jerusalém ainda existia, mas Deus permitiu que ele visse a queda. E nós vemos os profetas depois do exílio, que é considerado pós-exílico, que é o profeta Ageu, como eu disse, ele profetiza num período de desinteresse do povo pela casa de Deus. O profeta Zacarias, que ele corrige a vida do sacerdote, anima Zorobabel, que era da tribo de Judá, e tem algumas profecias escatológicas, tanto relacionadas à vinda do Messias na sua primeira vinda, como também profecias escatológicas relacionadas ao nosso futuro e ao futuro de Israel. E temos Malaquias, como eu já disse, que profetiza completamente contra os sacerdotes e o desinteresse que eles causaram no povo em não buscar Deus e lhe servir em um culto verdadeiro. Então, irmão, nós vamos entrar. Alguém tem alguma pergunta em relação ao período testamentário, sobre os profetas, o tempo que eles profetizaram, alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Alguém tem? Não, os irmãos vão ficar calados a aula. Então, nós vamos entrar no profeta Isaías. Vamos falar um pouco do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é tão conhecido, pelo menos as pessoas falam que leem, quanto o livro de Salmos. Talvez o livro de Salmos ganhe do livro do profeta Isaías. Mas eu ouço bastante as pessoas falarem do profeta Isaías. Então está aqui, irmão, na página de número 18, o livro do profeta Isaías. Fala que o nome dele significa salvação de Jeová, seria o significado do nome do profeta Isaías. Quase todos os profetas da Bíblia têm nome relacionado com Deus, seria salvação de Deus, Isaías. O livro mostra que o autor do livro seria o próprio profeta Isaías, sendo ele filho de Amós, aqui mostra um pouco da linhagem dele, fala que ele era casado e tinha 2 filhos, mostra o casamento dele no capítulo 8, versículo 3, e os seus filhos no capítulo 7 e versículo de número 3. O livro do profeta Isaías, irmãos, ele como eu falei, ele é um dos livros mais conhecidos no Velho Testamento, tanto pelos judeus como pelos cristãos. Os cristãos já teve grandes homens de Deus aí que preocuparam em ser estudiosos da Bíblia e fazer de forma exegética estudos a respeito do profeta Isaías. E é um livro maravilhoso, porém, ele não é de tão fácil entendimento. Tem pessoas que acham que o livro do profeta Isaías, por ele ser um livro que ele trata muito a respeito das profecias em relação ao Messias, seria um livro de fácil interpretação, mas ele não é. Engana quem pensa assim. Se nós não tivermos uma dedicação bem minuciosa em relação ao livro do profeta Isaías, nós não vamos conseguir entender o que ele quer falar. Por exemplo, hoje, nos dias de hoje, há uma interpretação muito errada dentro da linha judaica em relação ao livro do profeta Isaías. Por eles quererem negar que o profeta Isaías falou a respeito do Messias. E Messias este que viveu na Terra aproximadamente há 2000 anos atrás, eles tentam deturpar as profecias do livro do profeta Isaías e dificultam a interpretação, a boa interpretação do livro desse profeta. Então, ele trata bastante a respeito do Messias, mas ele requer, ele exige bastante atenção em relação a essas profecias. E existe, irmãos, ainda, como o pastor coloca aqui, que o autor do livro é o profeta Isaías. Eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas quando você estuda, você pega alguns livros para estudar, alguns comentários em relação ao livro do profeta Isaías, você vê que existem algumas dúvidas em relação
a autoria completa do livro. Seria bom os irmãos saber disso, apesar de não estar na apostila, mas seria bom os irmãos saber a respeito disso. Existem alguns que não aceitam a autoria completa do livro pela mão do profeta Isaías. Inclusive, boa parte do pensamento judaico não acredita nisso. Mas uma das coisas interessantes que o pastor mostra, irmãos, é que ele era filho de Amós. E alguns acreditam, inclusive a tradição judaica, a tradição dos rabinos, acredita que ele era de família nobre. Nós não temos como provar isso, mas alguns acreditam que ele era de família nobre e até chega a acreditar que ele era primo do rei Josias, o rei Uzias, ou melhor dizendo. Mas nós não sabemos. O Talmud afirma que ele era primo do rei Uzias. Talvez eles estejam certos ou talvez não, porque o Talmud não é Bíblia. O Talmud ele é um livro de tradições judaica. Então, o Talmud ele pode estar certo como pode estar errado. Mas é claro que eles sempre trouxeram uma tradição, que inclusive eles falam que o Talmud seria hoje era a tradição oral que eles resolveram escrever por volta do século 3 ou 4 depois de Cristo, com medo que a história se perdesse, ou melhor dizendo, no século 7. Eles ficaram com medo que a história deles se perdesse e resolveram colocar no papel aquilo que era chamado de tradição oral. E nessa tradição oral, eles acreditavam que Isaías era primo do rei Uzias, de acordo com o que se encontra no Talmud hoje. O pastor fala a respeito dos dois filhos do profeta. Bom, o profeta, existe algumas Bíblias, que é a Bíblia de tradução corrigida, que traz o nome dos filhos do profeta Isaías, que parece mais uma língua estranha. Tem um lá que é chamado de Maer Salal Hasbaz, parece uma língua estranha, que significa rápido despojo ou presa segura. E o outro filho dele chama Shear e Ahulo, que quer dizer um resto voltará. Isso estava. O primeiro nome poderia estar ligado a uma profecia de uma união que o reino de Judá estava buscando fazer com o reino de Israel e com a Síria. Síria, não a Síria. Síria com o início com S. Com o reino da Síria, que começou a perder a sua potência na época. E o reino da Assíria, começando com A, começou a ganhar força nesse período. Já havia batido o Egito, o Egito já estava bem destruído por eles, então eles estavam perseguindo o reino do norte, que era o reino de Israel, cujo eles levaram em cativeiro. Só que essa profecia de Isaías era contra Judá, que se eles fizessem aliança com esses reinos, eles poderiam cair. Então, quando ele tem um filho, ele coloca o nome do filho em relação a essa profecia. E o segundo é que, através do rei Acás, que foi também no período que o profeta Isaías profetizou, ele persistia em fazer alianças políticas e essas alianças políticas poderiam lhe causar alguns prejuízos, mas que Deus permitiria que o povo voltasse. Porém, o nome é um pouco obscuro, que também poderia significar que essa aliança que ele fizesse, que o rei Acás fizesse, ela poderia ser anulada. Então, dificulta um pouco na tradução do nome, devido à raiz de algumas palavras no nome. Mas o importante é que ele teve dois filhos, e esses dois filhos foi colocado num contexto de profecia, o nome num contexto de profecia contra o reino de Judá. É só você ler no capítulo 7 e 8 do livro do profeta Isaías que você vai observar isso. Uma das coisas interessantes é que a esposa dele não traz o nome, mas ela é tratada também na Bíblia como profetisa. Não sabemos se ela era usada em profecias como ele, ou se ela era uma intérprete da Bíblia do Velho Testamento. Mas a Bíblia mostra mulheres como a profetisa Ulda ou Hilda, depende da tradução, que profetizou no período do rei Josias, interpretando a lei que o rei achou no templo perdido, que o escrivão achou, levou para o rei, no templo perdido, ele manda consultar o Senhor, a profetisa manda trazer para ele a resposta, falando que Deus pouparia ele, mas o castigo divino viria sobre o povo. E ela conseguiu entender isso através de quê? Primeiro, da profecia escrita na lei de Moisés e o que Deus revelou para ela naquele momento. Então,
nós vemos mulheres no Velho Testamento usada. Infelizmente, a Bíblia não traz o nome da mulher do profeta Isaías, mas uma coisa é certa, ela possivelmente acompanhava ele no seu ministério. O profeta Isaías, irmão, de acordo aqui com a apostila, o pastor coloca aqui que a data do livro do profeta Isaías ela pode ser aproximadamente de 260, 760 a 880, durante o reinado de Uzias, Jotão, Ezequias e Acás. Mas, como eu disse, alguns acreditam que ele chegou até o reinado do rei Manassés, cuja tradição judaica também acredita que foi o próprio rei Manassés que matou o profeta Isaías, lhe cortando ao meio. A tradição, se você ler qualquer livro de tradição judaica, ou até hoje a igreja evangélica, eles abraçam essa tradição, acreditando que o profeta Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, um rei que era ímpio, muito ímpio, foi um dos piores reis que existiu no reino de Judá. Após ser levado cativo para o Egito, ele resolveu fazer uma aliança com Deus. Eu, particularmente, acredito que ele morreu salvo, mas o seu filho ainda veio pegar as consequências dos resquícios de idolatria que ele deixou, e o filho dele não seguiu os caminhos do pai dele. E o rei Manassés reinou durante 55 anos. Ele reinou um período muito longo sobre Israel. Ele teve a capacidade de deixar uma marca muito mal sobre Israel durante todo esse período. E alguns acreditam, como até o pastor coloca aqui uma referência, no capítulo 26, versículo 22, que o profeta Isaías, irmãos, ele, antes de ser profeta, ele tinha uma profissão de cronista. Cronista eram as pessoas que escreviam as crônicas que os reis pediam na época. Então, ele tinha essa profissão. Resumindo, Isaías era um profeta do palácio. Não se sabe se é verdadeiro que ele era primo do rei Uzias, mas uma coisa ele era um profeta do palácio, talvez um conselheiro do rei, ou coisa semelhante. E ele tinha essa profissão de escrivão, ele era um cronista, ele escreveu, a Bíblia fala isso no capítulo 26, versículo 22 do livro de 2 Crônicas. E Isaías ele atuou, irmãos, no período do 8º século. O pastor coloca aqui em 760. Eu, particularmente, em alguns livros que eu pesquisei, pode ser 740. Então, eu deixo essa margem. De 740 a 760 seria aproximadamente o período que Isaías iniciou seu ministério, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, no reinado do rei Uzias. Esse famoso capítulo que todo mundo conhece, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e o seu manto enchia o vinha do céu, enchia o templo, que o templo encheu de fumaça. Essa passagem todo mundo conhece, que os querubins diziam, os serafins, meu Deus, diziam santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Ele explica a maneira que os serafins, eles eram a aparência deles, e vai mostrando em relação ao rei Uzias. E quando nós estudamos a respeito dessa passagem e fazemos ali uma exegese de toda a passagem, você vai ver que o rei Uzias iniciou muito bem e terminou muito mal. Nesse período é o período que o profeta Isaías reconhece as suas mazelas, Deus sela ele e ele inicia o seu ministério profético sobre o reino de Judá. Então, ele fala que foi esse período, ele profetizou durante esses reis, como eu falei, e alguns acreditam que ele morreu pela mão do rei Manassés. Inclusive, 2 pais da igreja, Justino e Orígenes, eles escreveram um livro que também corrobora com esse pensamento, que o profeta Isaías morreu pela mão do rei Manassés. Mas, é claro, eles tiraram dos livros de tradições judaicas, como muitos livros de hoje também tirado do livro de tradição judaica. Acontece, irmão, que o profeta Isaías ele profetizou. Eu vou primeiro falar aqui do caráter. O pastor coloca aqui o caráter do profeta. Ele fala que ele era um homem leal a Deus, ele
apesar da sua nação rebelde, ele cheio de ousadia no serviço de Deus e cheio de patriotismo. Mostra que ele era quem amava sua pátria, ele era alguém dedicado ao serviço de Deus e não desistiu da nação. Ele profetizou tudo aquilo que Deus mandou, ele falou contra a nação de Judá, aquilo que Deus determinou que ele falasse, e ele não ficou enrolando, ele não ficou fazendo cera, pregando aquelas mensagens palatáveis, não. Ele falou o que Deus mandou, porque ele era leal a Deus. E como profeta, irmãos, os profetas que Deus chamou, eles tinham que ser leal à palavra de Deus, eles tinham que falar o que Deus manda falar. E principalmente como o profeta Isaías, ele profetizava para reis, não era algo tão fácil. Ele chegar diante de reis e falar na cara do rei o que ele estava fazendo de errado. Como nós vemos o profeta Natã repreendendo Davi, nós vemos o profeta Amós, o próprio profeta Isaías repreendendo o rei Ezequias, já no fim do reinado de Ezequias, naquele período dos 15 anos acrescentado à vida dele. E nós vemos o profeta Jeremias, quando nós fomos estudar o livro dele, nós vimos que ele sofreu muito por falar a verdade, mas ele nunca diminuiu nada do que Deus mandou. Então, a lealdade, irmãos, a palavra de Deus é algo que nós devemos ter. Eu tiro isso como experiência para mim. A lealdade que os profetas tiveram em anunciar a palavra de Deus, e a lealdade deles foram tanta que hoje nós temos as palavras escritas para nós. Então, serve como exemplo, eles não mudaram nada, aí eles falaram o que Deus mandou falar. E às vezes nós queremos pegar a Bíblia e conseguir encaixar a Bíblia no povo com medo de perder o povo, porque o nosso povo de hoje está feito de um material muito sensível, que eles não estão conseguindo mais ouvir determinado tipo de mensagem. E o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos o povo não sofreriam a sã doutrina. O que é sã doutrina? É o conteúdo completo da palavra de Deus, com as suas principais doutrinas, que a salvação é pela graça, que a santidade ela é algo que nós temos de gratidão, que essa graça que nos alcançou, e, acima de tudo, uma esperança futura que nós aguardamos. Então, são doutrinas que não deveriam sair dos nossos púlpitos. E tem saído porque o evangelho está sendo substituído por mensagens que são palatáveis, que o povo gosta de ouvir. São essas babuzeiras de, os irmãos vão me desculpar, de pegar duas garrafas de água e querer saber qual garrafa que é mais importante que a outra. Isso não me interessa. Eu quero saber da Bíblia. Pega a Bíblia ali, prega simples, mas prega a Bíblia. Como nossos pastores antigamente faziam, que eles não tinham tanto recurso teológico, não tinha curso teológico, não tinha nem dinheiro para comprar livro, eles tinham uma Bíblia velha que eles pegavam, pregavam num som, mas pregavam a verdade. E a gente via o poder de Deus. Hoje nós vemos essas palhaçadas que não mudam a vida. O povo, irmãos, quando ouve a mensagem de Deus pregada de verdade, eles mudam a vida deles. A mensagem de Deus tem que mudar a nossa vida. Agora, me fala, o que que muda a sua vida? Uma garrafa cheia de água ou vazia? Um iPhone 13 ou 11? Essas baboseiras? É palhaçada que as pessoas ficam fazendo nos púlpitos da igreja. São coisas sem edificação. E nós estamos encontrando um número enorme de pessoas batendo palma para isso. Agora, você sabe por que o povo bate palma para isso? Porque é um evangelho que não cobra. É um evangelho que eu consigo me encaixar nele fácil, sem santidade. É um evangelho que eu vivo feliz com ele. Irmãos, o Martinho Lutero falava que a partir do momento que a pregação ela ficar gostosa de engolir, ela não é pregação. Ela não é pregação. Até a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, que é uma das cartas que ele tem mais cuidado na forma de falar, você ainda vê ele sendo duro com aquele povo, e é chamada da carta da alegria. Ele cuida muito do vocabulário dele ali, mas ele corrige o povo. Ele corrige o povo. E hoje em dia as pessoas não querem ser leal à palavra de Deus. Eles estão pegando versículo e pregando do jeito que eles querem pregar. A Bíblia ela tem uma mensagem para o povo. Então ela tem que ser respeitada, essa mensagem. Ela não pode ser tirada aqui um versículo e as pessoas falar o que eles bem querem para que o povo fique à vontade. Aí nós vamos ter igrejas cheias
porém vazias de Deus, igreja onde o Espírito Santo já não age mais. Aí as pessoas, um dia uma pessoa me perguntou, mas antigamente Deus fazia isso tanto no período bíblico como o período nosso aí de avivamento dos grandes homens. Eu estou falando porque eu sou da Assembleia, dos homens da Assembleia de Deus. Por que que hoje não é feito mais? Eu falei, porque o povo hoje não age como agia antigamente. O povo hoje quer agir para o seu bel prazer, o povo quer coisas para eles. Falei, os homens da Bíblia faziam coisa para Deus, eles não estavam preocupando com as coisas para ele. E os homens que iniciaram a igreja, seja ela presbiteriana, batista, metodista, essas igrejas eram homens compromissados com Deus. Hoje você vai na igreja metodista, tem uma placa LGBT. Você passa hoje em dia para as ruas fora e você vê um monte de templo judaico com placa LGBT, com bandeira LGBT. Muitas igrejas, como a presbiteriana americana, com bandeira LGBT. Agora, por que que Deus não cura lá? Porque lá não tem Deus. Simples. Lá não tem Deus, o povo não prega a Bíblia, o povo está pregando o que o povo quer ouvir. Aí eu pergunto, nós temos a fé que tínhamos antigamente? Nós temos a fé igual o povo do Velho Testamento tinha? Não, não temos. Então é por isso que Deus não está agindo. Não é a culpa de Deus, Deus não envelhece. Não tem pessoas que acham que Deus está sentado num trono, com a barriga caída, os cabelos tudo branco e escorado, porque não está aguentando fazer mais nada. Deus não envelhece. Deus é o mesmo Deus. É claro que as ações de Deus são através de circunstância. Tem coisa que ele fez no Antigo Testamento que não há necessidade de fazer hoje. Agora, a ação de Deus, por exemplo, curar uma dor de cabeça que muitas igrejas não estão conseguindo orar nem para isso, misericórdia. Agora, por quê? Porque o povo não tem compromisso com a palavra de Deus. E os irmãos podem reparar, eu creio que aqui tem, igual o nosso irmão Jonathan, que é pastor, tem pessoas aqui que são pastores, possivelmente você depara com isso, com pessoas que só recorrem a Deus como Deus fosse um amuleto, como se Deus fosse um amuleto. Eles vêm atrás e a hora que os irmãos vão me desculpar a linguajar, mas é quando o bicho pega. Aí o negócio ficou difícil, eles lembram do pastor. E quando tudo melhora, acabou. Não tem, o telefone do pastor nem toca mais no número dele. Eles É, não preocupam com isso. José Kleber, é muito engraçado porque eu acho que realmente, assim, realmente, os nossos os pastores antigos vão morrendo, os novos obreiros vão cedendo para o povo, né? Mas muito é o povo, né? Porque, por exemplo, eu louvo a Deus porque eu tenho um pastor que ele é um pastor de oração, é um pastor que incentiva a igreja a estar lendo a Bíblia. E ele sempre diz o seguinte, ó, por que o povo não quer ler a Bíblia hoje? E quando nós lemos a Bíblia ela nos confronta e nos constrange. Sim, é verdade. E nós não queremos ser confrontados nem constrangidos. Outra coisa, confronto não é bom, porque nós queremos, é como eu falei, ficar aconchegado. Já viu isso é coisa de homem? Quando o homem tem um sofá ali só dele, que ele senta ali, tem até o formato dele no sofá, nós gostamos é disso. Ficar à vontade. Diz Paul Washer, um evangelho que não confronta, mas é uma coisa de um porco e uma ovelha que deita na lama, os dois se sujaram, mas só permanece sujo o porco, porque ele gosta. Já a ovelha, se você lavar, ela fica limpa. O porco, se você lavar, ele volta para a lama. Ele gosta de lama. Então tem muito evangelho que está assim. Tem muitos evangelhos que estão assim. As pessoas não querem pregar o evangelho verdadeiro, que é como o nosso irmão Zando falou. O evangelho verdadeiro, ele realmente ele confronta. Ele não deixa a gente ficar à vontade com o pecado. A partir do momento que nós ficamos à vontade com o pecado, nós já estamos mortos. Estamos E mortos o povo, espiritualmente. pastor, e o povo, pastor, está aceitando também esse tipo de pregações, porque o povo também não está querendo mudar de vida. Não quer mudar de vida. Eles não querem, então eles aceitam aquele tipo de pregação que o pastor está pregando ali, porque eles também não que um evangelho fácil, porque o povo também não quer mudar de vida, eles querem ficar na mesma posição que eles estão. Eles não querem caminhar na sã doutrina. Não, E não quer. evangelho sem mudança de vida não é Eles não querem mudar de vida. evangelho. Eles não querem mudar de vida. Eles querem ficar naquela posição ali, ó. Irmão Kleber. Quando você prega uma mensagem assim, que cobra a santidade, eles falam que você é religioso. Ser religioso é ser hipócrita, é você impor coisa que você não consegue fazer. Agora, pregar a verdade, então Paulo era religioso, Pedro era religioso, João Batista era o mais religioso, o próprio Jesus era religioso. Porque Hoje muda de igreja, Kleber. Como, irmão Jesus? Hoje muda-se de igreja. Muda de Não igreja, muda. falou tudo, mas de vida
As pessoas Não. não querem mudar. É claro que não são todos, mas hoje em dia você ouve isso aí da boca das pessoas. Mano, eu tô falando, eu já ouvi, a pessoa fala, eu não vou ficar aqui não, esse povo aqui é muito duro. Eu ouvi um dia de um irmão, ele falando assim, você é muito assembleiano e da velha guarda. Eu falei, meu brother, eu realmente sou da velha guarda, aí acabou. Eu falei, eu sei que tem coisas que a velha guarda fazia que não é pecado, mas eu gosto dos bons costumes da Assembleia de Deus e guardo. Agora, não me interessa se você não gosta, porém é o tipo da coisa, cuidado para que essas coisas que você acha que não tem nada a ver te levar a pecar. O apóstolo Paulo fala assim em Gálatas, nós somos chamados à liberdade, mas ele fala assim, mas cuidado para que essa liberdade não faça que vocês dê ocasião à carne. Eu lembro que foi liberado as irmãs, as pessoas que formavam usar um anel no dedo, né, da Assembleia de Deus, quando eu estava no Brasil. Hoje tem gente que nem nunca estudou e está com o dedo cheio de anel. Então, vai indo assim. A Bíblia diz que um abismo chamou de abismo, e as pessoas vão indo, aí entrou um anel, entrou o brinco. Hoje as mulheres andam com um brinco na orelha, parecendo um bambolê, com a cara pintada, parecendo um arara, e vai indo assim. Eu não tenho nada contra uma pintura, brinco nem nada, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas não têm moderação e eles acham que tudo é normal. E quando você vai falar, por exemplo, de roupa, se você hoje em dia pregar a questão da maneira decente, eu acho decente, estou falando de calça, de saia, não, estou falando de roupa decente, que tem mulher que usa vestido que está mais indecente do que uma calça. Estou dizendo de questão de decência. Se você falar isso, fala que você é religioso, que você está falando de coisa antiga, está querendo pegar costume. Vestir decentemente não é costume, é pudor, tanto para homem como para mulher. Porque antigamente as coisas pegavam só para mulher, mas tem uns hominhos hoje que dá vergonha na igreja. Uns camaradas do jeito que eles vestem vão para a igreja. Dá vergonha. Então, isso não é ser religioso, isso é ter decência. Isso é mostrar que nós seguimos um padrão bíblico que mostra que nós somos leal ao pensamento da Escritura. E não vamos abrir a porta para as coisas de qualquer jeito, para o negócio tomar um rumo contrário na casa de Deus, onde as pessoas não conseguem nem adorar a Deus. Às vezes a mulher está de uma maneira vestida que o cara não consegue adorar a Deus, ou o camarada vestido de uma forma que as pessoas não conseguem adorar a Deus. Porque eu penso o seguinte: a igreja é lugar de homem de Deus e de mulher de Deus, e não lugar de pessoa sem vergonha que quer ficar olhando o corpo de ninguém. Então isso não interessa. Agora, se você falar isso nos dias de hoje, eles vão falar que você está sendo contra, que você está muito religioso, que já não é época mais de pregar sobre isso, que esse tipo de coisa é bobeira. Hoje você já não consegue mais pregar sobre bebida na igreja, porque tem pastores que bebem. E, inclusive, eu já falei, irmão, eu já tive numa mesa onde pastores renomados aqui na América e no Brasil estavam bebendo. Cuja dos obreiros que estava lá que não bebeu foi somente eu, pastor Abraão de Almeida, que eu creio que os irmãos somente da Flórida conhecem, e o pastor Alexandre Silva, que é o pastor aqui da região de Boston, que não bebeu na época. Fomos os únicos que não beberam, na mesa que estava cheia de obreiros. Lá bebendo vinho e um dos presbíteros chegou a ficar até bêbado. Ficou até bêbado. Então, para ele, tá normal. Tá normal. E sabe o interessante? Se você falar isso, fala, me prova na Bíblia aonde a Bíblia fala que não pode beber. Aí eu sempre pergunto, eu falo igual os puritanos, me prova na Bíblia onde ela manda beber. Simples. Se não manda, ela manda beber. Não tem canto da Bíblia que manda beber. Então, por qual razão? Então, hoje em dia, você não pode pregar determinadas coisas. Se você pregar, você vai criar uma certa polêmica, o povo vai te chamar disso, daquilo, aquilo outro. E, além de tudo, o pastor da igreja acaba perdendo pessoas. É claro que nós não podemos ter medo de perder, mas nós temos que cuidar das ovelhas que o Senhor nos entregou. Mas nós cuidamos como? Já começando ensinando a Bíblia para o povo. Quando nós começamos ensinando a Bíblia, o povo tem estrutura. O povo tem estrutura. Se você ensina a Bíblia para o povo vai ter estrutura. O dia que eles começarem a sair fora e você corrigir, eles não vão mudar de igreja, eles vão entender que é a Bíblia. Eles vão entender que é a Bíblia. E que isso está fazendo para o bem deles, para o bem espiritual das pessoas, e não para que a igreja acabe, ou que você está querendo descarregar alguma coisa sobre alguém. Então, esse evangelho barato, esse evangelho macio que o povo está pregando aí, nada tem a ver com a lealdade bíblica. E o profeta Isaías, ele foi muito correto na padeira que Deus chamou. Aqui o pastor mostra os aspectos históricos do livro. Ele fala assim, ó, Isaías teve um longo ministério.
de aproximadamente, aqui ele fala de 60 anos, pode ser aproximadamente 60 anos. Ele viveu num tempo de muito pecado e rebelião e desonestidade, pobreza e riqueza misturada e um sincretismo religioso que adorava Baal e também Jeová. Então, por exemplo, o período que ele profetizou é um período que o povo vivia como se o pecado fosse algo normal. Eles esqueceram da lei mosaica, tanto a lei cerimonial como a lei moral. Eles viviam de qualquer forma. A desigualdade social era muito grande, as pessoas que eram ricas oprimiam os pobres. Como o profeta Isaías profetizou no mesmo período do profeta Amós, é claro que o reino do norte, que foi o reino que o profeta Amós profetizou, era maior a desigualdade e a opressão sobre os pobres. Mas você vê que o profeta Isaías mostra que o povo, eles esqueceram das viúvas e esqueceram dos pobres. No capítulo 1, irmão, do livro do profeta Isaías, Deus fala que tinha nojo dos dias de sábado deles, que eram as reuniões solenes de adorar a Deus no sábado. A Bíblia fala que Deus odiava o sábado que ele separava para Deus. Uma coisa interessante, Deus falar dessa forma com o povo dele, que ele disse que o sábado era o dia sagrado para o povo de Israel. Mas o povo de Israel fez o sábado como algo rotineiro. Simplesmente, eu vou ao sábado e ali tá bom. E ele fala que eles eram desonestos, como eu já falei, a desonestidade fez a pobreza. Esse sincretismo religioso, irmão, é quando nós misturamos o santo com o profano e usamos a maravilhosa frase: não tem nada a ver. Quando fazemos isso, quando o mundo entra dentro da igreja e nós não percebemos. Ele entra disfarçado, vai entrando de maneira sorrateira. Nós não vamos percebendo. Quando assustamos, estamos envolvidos com as coisas do mundo. Por exemplo, uma das coisas, irmão, que hoje eu vejo os crentes fazendo que me dá vergonha é crente cantando música mundana. Aí ele vai e fala assim, mas não tem nada a ver. É só uma letra. Observa para você ver se essa letra está falando alguma coisa. Inclusive, tem letra até que fala de Jesus. Aí ele fala que não tem nada a ver. Por exemplo, eles acham que letra mundana é uma letra que fala explicitamente o nome do diabo. Eles acham que é letra mundana. Ou quando o cantor está ligado a alguma coisa de ocultismo, por exemplo, eu creio que aqui, talvez todos já ouviram falar do cantor Raul Seixas, um baiano que morreu em 89, em agosto de 89. Ele cantava de forma descarada contra o governo e falava abertamente a respeito do diabo e contra Deus, algumas coisas. Vomitava a filosofia barata dele através das músicas. Então, tipo assim, esse cantor, o pessoal tem ojerias de cantar, porque ele fala que o diabo é o pai do rock. Aí o pessoal, não, que é isso, Raul Seixas não. Raul Seixas era um mago, era um bruxo, aliado com Paulo Coelho, misericórdia de cantar a música dele. Mas aí pega aí esse povo de hoje aí, que canta essas porcarias e canta e acha que tá normal. Eu vejo, irmão, TikTok de crente com música mundana. Seja ela música internacional, seja ela música brasileira, e para ele tá normal. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então, irmão, a boca que sai louvou a Deus, ela não pode ter nada nela que relacionado a músicas mundanas e coisas do diabo. E uma vez eu ouvi um pastor até renomado, alguém perguntou para ele assim: pode o crente cantar música mundana? E ele disse assim: me define mundano. Desejo que eu tive de estar lá no dia para falar que deixa eu definir para o senhor: mundano é mundano. Tá aí. Entende isso? Mundano é mundano. Que dificuldade o senhor está tendo para discernir isso? Mundano, irmãos, é mundano. A música que não louva a Deus, o crente não deve cantar. Não me interessa se ela tá falando só de filosofia, está falando de cidade, está falando do campo. Não louva a Deus, não é algo que o crente deve cantar. Além de tudo, que a maioria dessas músicas tem alguma coisa oferecida a alguma entidade ou tem alguma mensagem oculta. Irmãos, eu não nasci no Evangelho, eu era fã de Raul Seixas, Zé Ramalho, essas bandas de rock pauleiro brasileiro, como Legião Urbana, Traje a Rigor, o Paralama do Sucesso, Barão Vermelho. Todas essas músicas têm mensagem subliminar, como músicas populares brasileiras do Fagner, de Zé Ramalho, Belchior, vários outros. Eu era Gilberto Gil, que eu só gostava de uma música daquele infeliz, mais nenhuma. E graças a Deus que eu nem gostava, hoje eu não gosto mais.
Então, nós vemos, irmãos, eu vi essas músicas, eu achava bacana, eu não era religioso nem nada, nunca tive uma religião na minha vida, fui converter ao cristianismo aos meus 19 anos, eu achava bacana aquilo, e eu via esses ocultismos na música quando eu não era evangélico. Eu não sabia nem citar o Salmo 23 na Bíblia, e eu já via essas coisas ocultas, e era o que me atraía na música, e hoje nós vemos pessoas evangélicas querendo falar que essas músicas não têm nada a ver. Que não tem nada a ver. Então, é o sincretismo religioso. Eu lembro uma certa vez, nesse programa desse Luciano Huck, foi uma cantora evangélica lá, e ela começou a cantar, e de repente, lá tinha uma mulher de escola de samba, um monte de coisa, e as pessoas começaram a se misturar e dançar no hino. E de repente o Luciano Huck falou assim: é nesse momento, por ele ser de descendência judaica, ele falou: é nesse momento que nós vemos o santo misturando com o profano, saindo da boca de um judeu ímpio. Isso é para os irmãos ver, de um judeu ímpio. Ele falou em rede nacional: é nesse momento que nós vemos o santo misturando com o profano. Quando as pessoas veem que uma pessoa evangélica está se destacando, quer levar ele para a televisão para que ele se misture com aquelas porcarias da televisão. Então, infelizmente, esse tipo de coisa tem entrado nas igrejas. É só os irmãos observar os estilos de letras de música que é cantado nas igrejas hoje. Quando não é pego um ritmo lá de uma música mundana e colocado, porque eu acredito o seguinte: se o Espírito Santo deu letra, irmãos, ele também dá melodia. O Espírito Santo ainda é compositor. Concordo. Então, nós não podemos misturar coisa santa com coisa imunda. Isso é sincretismo religioso. Aqui o pastor mostra que eles adoravam tanto Baal como adoravam o Deus Jeová. Para eles isso era normal. Se os irmãos observar, eu não sei se os irmãos já leram no livro de Reis, quando o reino de Israel, o reino norte, é levado em cativeiro. Diz a Bíblia que o rei da Síria colocou uns povos ali, um mistura de caldeus com outros povos, de onde nasceram o povo samaritano. Diz a Bíblia que eles desonraram a terra e Deus enviou leões naquela terra que começaram a matar o povo. Aí o povo voltou lá no rei, o rei enviou um sacerdote e o sacerdote ensinou eles a viver na terra. Dali surgiu os samaritanos, que é uma mistura de povos com judeu, e eles aderiram à cultura judaica e ao culto religioso dos judeus. Porém, eles eram sincréticos. Eles adoravam. Você vai ler lá que fala assim, que eles adoravam o Deus de Israel, mas ainda adoravam o Deus das suas nações. Tipo, política da boa vizinhança. Se esse não dá, o outro dá. Se o outro não dá, o outro pode responder. E o povo evangélico não está diferente. Eles estão vivendo esse sincretismo religioso sem perceber. Pelo fato de que, como eu falei, a infidelidade com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, tem feito com que o povo viva sem temor a Deus, sem interesse pelas coisas de Deus, e vão à igreja como está aqui. Eu falei, os pessoal iam à igreja aos sábados, por ir, conforme Isaías. Hoje o pessoal vai à igreja aos domingos, exceto aquelas pessoas, irmão, que têm um motivo, que trabalham a semana inteira, de maneira que ele não tem como realmente ir à igreja, ele está isento, porque Deus entende isso agora. O camarada que trabalha de hora normal, que chega em casa, tem como ir à igreja e não vai, eu vou ver na internet, eu estou cultuando a internet. Deus não agrada essas coisas, isso aí é coisa diabólica. Preguiça não é coisa de crente. Se o crente não tem prazer, irmãos, em ir na casa de Deus adorar a Deus, alguma coisa está errada com ele. Ele pode fazer aí uma retrospectiva da vida dele, colocar o joelho no chão, buscar um avivamento, porque alguma coisa está errada. O interesse do cristão que é avivado é buscar a Deus. Você vê isso no livro de Atos, o interesse quando os cristãos foram cheios do Espírito Santo, aquela vontade de pregar o evangelho, aquela vontade de reunir. O apóstolo Paulo, irmãos, eu fico tentando imaginar, até hoje eu não consegui entender como que ele chegou em Tessalônica e com 3 semanas ele conseguiu colocar uma igreja naquele lugar que o povo teve sede da palavra de Deus. Eles são de lá fugido, mas ele largou uma congregação em Tessalônica com 3 semanas. Igreja grande. Você consegue entender isso? Se não é o temor de Deus e o agir do Espírito Santo. É só você ler o livro de Atos. Você vai ver que ele, com 3 semanas, deixou uma igreja pronta em Tessalônica. Aí hoje o pessoal não tem interesse em igreja. Aquele povo de Tessalônica ficou com tanta sede que eles enviaram Timóteo e Silas
para falar para Paulo voltar lá. Aí Paulo teve que escrever uma carta, aquela carta surtiu efeito na vida deles em relação à volta de Cristo, e eles desesperaram tanto que eles esperavam Jesus, que eles pararam de trabalhar e esperavam Jesus para ontem. E tem gente esperando Jesus, irmão, para daqui a 50 anos, ou mais, né? Eles esperavam para ontem. E o apóstolo Paulo teve que escrever a segunda carta de maneira dura para que eles entendessem que Jesus estava voltando, mas que eles podiam voltar às atividades normais. Isso é para os irmãos ver quando o povo é avivado. Agora, as pessoas estão com interesse de ir na igreja, o povo só ia no sábado, reunia no sábado, de maneira simplesmente religiosa. Se nós formos reunir nos domingos de maneira religiosa, irmão, nós vamos perder nosso tempo na casa do Senhor. Sim? Pastor, e hoje também, pastor, está uma frieza espiritual tão grande, que o povo está com dificuldade também de convidar os pregadores. Chega um pregador para pregar, a calça do pregador é uma vergonha. Eu não sei como é que ele tem coragem de colocar uma calça colada, subir no altar do Senhor para pregar. É uma vergonha. Hoje está tendo. É uma frieza espiritual. Mulheres que estão cantando o altar, louvando o Senhor, com a calça. Meu Deus, tem misericórdia. Aqui chega a estar tinindo. É o que está acontecendo hoje, uma frieza espiritual na igreja. É como eu disse, não é o tipo da roupa, é como ela está. Porque não me importa se é calça, se é vestido, se é saia. O importante é que ela esteja decente. É colada. Isso. Paulo fala isso, que as mulheres devem vestir de maneira decente, e o apóstolo Pedro também, que as pessoas devem vestir de forma moderada e decente. Hoje nós vemos na internet aí um grande número de mulheres que se intitula pastora no Brasil, que elas devem atrair bastante jovem para a igreja delas, do jeito que elas vão vestidas para o altar, para o púlpito da igreja. A igreja deve ficar cheia, porque é só você olhar na internet. É um monte de mulher. Inclusive, tem um pregador do Brasil que ele é meio perturbado. Ele usa até um termo muito chulo em relação a essas mulheres. Agora, eu acho, irmão, que o cristão, como a irmã falou, essa frieza vem através de ser a pessoa já esfriou, então para ele está normal. E esse tipo de coisa causa na nossa juventude um interesse de ser igual esse pregador, de vestir igual ele, de fazer as coisas que ele faz. Porque se ele ali, sendo espelho, está vivendo assim, como que chegará a igreja futura dos nossos jovens e nossos adolescentes? Da mesma forma. Irmãos, eu tenho uma passagem no livro de Juízes que eu não sei se os irmãos já leram, que essa passagem ela me entristece toda vez que eu leio ela. Lá fala assim que após a morte de Josué e dos anciãos que acompanharam Josué, o povo se desviou. Depois o povo, ele fala que aquela geração, o povo esfriou, mas não ficou completamente morto. Aí fala assim que a geração que veio depois não conhecia o Senhor. Bastou uma geração. Uma geração. O povo já não tinha conhecimento de Deus. Após a morte de Josué, o povo esfriou. E aquele povo que esfriou não preocupou em ensinar aquela geração que estava vindo a respeito de Deus. É só os irmãos ler lá. É muito triste. Uma geração fez com que o povo não tivesse conhecimento de Deus. Aí eu pergunto, como que nós passaremos o bastão para a geração futura? Se nós não formos leal à palavra do Senhor, não formos profeta verdadeiro. Nós estamos estudando a respeito de profetas, nós não estamos aqui para profetizar nada relacionado ao futuro, porque o cano bíblico já foi fechado, mas nós somos profetas de intérprete da Bíblia. Essa é a nossa obrigação, ser leal à mensagem que Deus entregou para nós. Você que tem o ministério da palavra não pode ser covarde. Eu tenho que pregar uma mensagenzinha light para o meu povo. Não. Bom, tem que pregar a verdade, porque a partir do momento que eu prego uma mensagem que não é bíblica para agradar o povo, eu tenho conta com Deus. E eu tenho visto ultimamente muitos pregadores que vai ter conta com Deus por não pregar a verdade, por torcer a Bíblia, e outros estão pregando heresia simplesmente para agradar o povo. Para agradar o povo. Hoje nós temos um número muito grande de pastores que cometeu pecado, não confessou o pecado, são arrogantes, não aceitam ser disciplinado, fundaram igreja, estão arrastando multidão. Tem pastores aí com o nome de igreja até inclusiva, que qualquer pessoa pode ir permanecer daquele mesmo jeito, reavivando o espírito de Constantino no período que ele converteu e obrigou todas as pessoas a batizar.
E as pessoas batizaram eram obrigadas a ser católicos, e as pessoas batizaram, mas não mudaram de vida. Hoje está assim essas igrejas, as pessoas estão agregando gentes, mas sem interesse de ensinar a Bíblia para que esse povo mude de vida. Agora, por quê? Porque o líder vive numa vida de pecado. Ele não preocupou em consertar o pecado no passado dele. E está vivendo assim, simplesmente porque é preguiçoso, não gosta de trabalhar, quer colocar povo na igreja para que ele tire um salário para ele, sem interesse de fazer a obra de Deus de verdade. E o povo inocente, boa parte desses camaradas fala bem. Os irmãos podem reparar que boa parte dos falsos profetas, uma vez foi um profeta de verdade. Eu posso dar nome aqui, irmão, de homens, como eu falei aqui do Caio Fábio. O Caio Fábio foi um dos maiores pregadores que existiu no Brasil. Alguém já ouviu falar do René Kivitz? Esse que falou que a Bíblia precisava de ser atualizada? Ele era um excelente pregador, um pastor batista, de tirar o chapéu para ele. Pastores da época da teologia liberal, como Rodolph Butz, que era um pastor batista, que o camarada era um exegeta extraordinário. E depois se aderiu à teologia liberal e virou um cético na casa do Senhor, abandonou a igreja batista e começou a pregar que Jesus Cristo, ele morreu para dar exemplo, ele não morreu com morte de salvação para todo mundo, mas sim um exemplo do que é morrer em favor das coisas de Deus para o nosso próximo, que as coisas que João escreveu, os demais apóstolos, eram o que eles acreditavam, que nem tudo aquilo era verdade. Aí nós vemos um cara igual o Caio Fábio, que já não acredita mais nas mensagens de Paulo, porque a mensagem de Paulo vai de confronto a ele. E esse René Kivitz, que me falou uma asneira um dia desse para trás, que direto é solta uma asneira, falando uma asneira que Jesus estava oferecendo espermatozoide para a mulher no poço de Jacó. Eu não sei de que Bíblia que aquele infeliz está lendo. Que tipo de Bíblia? Quando Jesus falou assim, se você provar da água que eu te der, é rio de águas vivas, bota no seu vento. Aí ele falou que isso aí era... Jesus estava falando com ela sobre a respeito de espermatozoide. Eu não consigo entender onde um homem desse conseguiu ler isso na Bíblia. E o povo lá ouvindo ele falar isso. Moço. Eu vi outro dia para trás um camarada pregando que o livro de Jó, ele nada mais é do que uma história alegórica que foi escrito para fortalecer a fé dos judeus. E que o livro de Atos, nem tudo que está escrito nele é verdade. Por exemplo, que Ananias e Safira morreu por vender uma propriedade e reter parte da propriedade. Aquela história foi inventada por Lucas para causar medo nos primeiros cristãos, para que eles contribuíssem na obra de Deus. Isso é o que a gente ouve na internet. E uma igreja superlotada e o povo batendo palma, glorificando a Deus, falando aleluia, fala mesmo Deus, e Deus não estava falando. Deus não estava falando ali. E falando que ele falou que o diabo teve relação sexual com Eva, que Caim era filho do diabo, filho, literal, do diabo, e que Eva engravidou da serpente primeiro, que era o diabo. Na verdade, ele fala que a serpente ela ficava ereta, era bonita. Eu possivelmente ia ler o livro da Ellen Goldwhite, que a Ellen Goldwhite, a profetisa do Adventismo, ela fala que a serpente ela brilhava como ouro, tinha asas, tinha perna, e ela tinha uma aparência muito formosa. Então, ele deve ter lido esse livro, falou que Eva foi seduzida pela serpente e que Adão, depois que ele teve relação com Eva, aí ela engravidou também de Abel. Então, Abel era filho de Adão e Caim era filho do diabo, literalmente. E que o pecado não foi desobediência, foi sexo. E que aí ele ainda usa um termo chulo, falando que quando Adão pegou Eva, ela já não era mais virgem. Só que ele não fala nessa linguagem que eu estou falando. E uma igreja toda glorificando a Deus. Isso aí é do White, prega heresia. Só heresia. Não, é bastante. Então, agora, o pior, Kyle White morreu no meio do século XIX. Hoje nós estamos vendo essas coisas reproduzidas, e agora? Um pregador de uma igreja grande me falando uns negócios desses. Que tipo de teologia que esses homens estão fazendo? Que Bíblia que eles estão lendo? Simplesmente para agradar o povo. Eles estão pegando coisas parecidas, novas, e empurrando o povo. Esse entulho teológico que o povo não tem conhecimento, o povo vai engolindo.
Eles estão aproveitando que o povo está com preguiça de estudar, de ler, de buscar o conhecimento, que é tudo mastigadinho, facinho Sim, na mão. Aí aproveita e faz isso. Entrega essa porcaria, esse lixo, e o povo está de boca aberta, né? engolindo tudo. Engolindo tudo e sem querer ser um crente beriano para poder ver se realmente aquilo é ou não, é bíblico ou não, retém ou não retém. E aí vai essa porcalhada toda aí. E quando alguém levanta para falar, possivelmente eles cortam a cabeça dele. Quando alguém levanta para poder falar, pastor, mas o que o senhor falou aqui não está na Bíblia, não. Eu não. Esse negócio aqui está errado. Aí ele levanta contra. Eu conheço um pastor aqui que ele cometeu um pecado, ele vive no pecado até hoje, que ele não confessou o pecado dele, abriu uma igreja, e toda pessoa que chega lá, que é obreiro, ele fala: olha, se você quiser ficar aqui, fica sabendo, aqui ninguém tem oportunidade para, só eu que prego. Porque ele prega o que o povo quer ouvir. Então, ele não vai querer que um pregador pregue o contrário que ele prega. Porque ele já chega, o camarada parece ser um pregador de verdade. Ele fala: não, ele vai pregar contra o que eu prego, e ele tem pregado isso aí, que Deus é bom demais, que Deus não pune ninguém, que esse negócio de pecado não é assim, e vai mostrando isso aí pro povo, que Deus ama todo mundo. Tá bom, é errado, é mentira? Não, Deus ama todo mundo, isso é a verdade, Deus realmente ama todo mundo. Agora, as pessoas que são amadas por Deus deveriam retribuir com a vida dedicada a Deus. Não é simplesmente Deus me ama e eu posso viver de qualquer maneira, que não. O mesmo Deus que me ama é o Deus que me impune. O mesmo Deus que me ama é o Deus que me julga. Então, eu não posso aproveitar do amor de Deus esquecendo que esse Deus que é imenso no seu amor, ele é maior em santidade. Um dos atributos de Deus, irmão, que causa temor, deveria causar muito temor nos cristãos, é a santidade, principalmente no livro do profeta Isaías. Os serafins, irmãos, os serafins, não é quem cometeu pecado igual nós. Eles chegavam diante do trono de Deus com 6 asas, duas voavam, duas cobriam os pés, em sinal de humilhação, e com duas cobriu o rosto, em sinal de reverência. Agora, a pessoa está achando que ele é assim com Deus e ele pode fazer de qualquer jeito. Se eles clamavam constantemente, na linguagem de Isaías é dia e noite, nós entendemos que na eternidade não tem dia, não tem noite. Mas o Isaías via no relógio dele dia e noite. Ou seja, constante, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora você imagina esses serafins clamando que Deus é santo e nós brincando com a santidade de Deus. As pessoas falam assim, é verdade, essa frase que Deus ele ama a todos, mas abomina o pecado. Na verdade, irmão, Deus abomina até o pecador. Os irmãos sabiam disso? Essa frase que Deus aborrece o pecado e ama o pecador, isso é mentira. É só ler o Salmo 5. O Salmo 5 deixa claro que Deus aborrece o pecado e aborrece o pecador. Pecado e pecador é um só. O pecado é o ato que o pecador comete. Então, Deus aborrece tanto o pecado como o pecador. Essa frase não está na Bíblia, ela não é um versículo bíblico, ela foi projetada durante muitos anos, mas ela passou de boca a boca, mas ela é errada. Biblicamente, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Evangelista Kleber, só Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo ainda acha que santidade Irmãos, uma das coisas que eu aprendi é que santidade é um estilo de vida que nós adotamos. Isso é santidade.
É eu retribuir a salvação que me foi de graça através da santidade. Por exemplo, toda a lei apontava para Cristo. A lei conduziu Cristo até a cruz. E essa lei fez nós reconhecermos isso, que Cristo foi conduzido até a cruz através da lei. E Cristo, lá da cruz, nos retorna para a lei para que nós venhamos a ser santos. Ou seja, a lei apresentou Cristo para que nós fôssemos salvos. E Cristo nos retorna a lei para nós sermos santos. E a lei, com exceção, como eu já disse, da lei cerimonial e a lei civil, nós continuamos seguindo os padrões bíblicos, éticos e morais e a lei moral. Nós continuamos. Então, ela é o que mostra que nós somos dependentes da graça de Deus. Por isso, nós voltamos para a lei para viver uma vida de santidade, em retribuição a essa graça. E uma das coisas que o irmão colocou é que a carta de Paulo aos Romanos, ele fala, não vos conformeis com este mundo. A palavra ali, conformar, quer dizer que você não pode tomar a forma do mundo. Você não se encaixa nessa forma que o mundo quer que você encaixa. O sistema mundano está criando uma forma para que o povo se encaixe. E tem muita gente se encaixando nessas formas. Aí ele fala que nós não devemos nos encaixar nessa forma, mas transformar pela renovação da nossa mente. Sabe o que é ter renovação da mente? É renovação através da palavra de Deus. Isso é renovação da mente. Então, nós devemos ter a palavra de Deus como principal base para tudo em nossas vidas. E se nós formos esquecer isso e não sermos leal à palavra de Deus, vamos ver de qualquer maneira. O povo vai encaixar o mundo. Irmão, presta atenção nas coisas que estão acontecendo nos últimos dias. A intenção da mídia, desses pastores liberais, desse povo que está cantando qualquer tipo de música, é desconstruir aquilo que o Espírito Santo construiu na igreja. É desconstruir aquilo que os pais construíram na família. É tentar desconstruir aquilo que um bom pastor tem construído na igreja dele através da palavra do Senhor. Essa é a intenção da mídia e de muitas coisas hoje. A intenção do diabo é atacar através disso, e as pessoas não estão vendo. É por isso que Deus precisa levantar profetas verdadeiros nesses últimos dias, que debatem essas coisas. Para nós, irmãos, terminarmos, que já está dando a hora, cá no finalzinho aqui, no destaque do livro do profeta Isaías, ele fala que ele é do livro mais citado no Novo Testamento. Você vê isso também no Evangelho de Mateus e na Carta aos Romanos, são os dois lugares que são mais citados. O livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é citado muito no Evangelho de Mateus e na Carta aos Romanos. Mas embaixo ele fala que Isaías profetizou o decreto de Ciro, há aproximadamente 150 anos ou 200 anos antes de Cristo, para que ele assinasse aquele decreto que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. Mostra aqui no capítulo 53 de Isaías, que é um dos capítulos mais conhecido por nós cristãos em relação à vida de Jesus, o sofrimento e a ressurreição dele. São profecias extraordinárias que mostram que ele tomou nossos pecados, tomou nossas dores, tomou nossas enfermidades, que ele foi morto entre ladrões, mas sepultado com o rico, que ele veria a sua posteridade, ou seja, ele veria o fruto do seu trabalho, e muitas outras coisas. Então, o livro do profeta, o capítulo 53 de Isaías, é um dos capítulos que, inclusive, os judeus fogem dele, eles não conseguem interpretar o livro do profeta Isaías de forma alguma. Se você observar, o livro do profeta Isaías, o capítulo 53 de Isaías, ele era lido por aquele representante da rainha de Candaça, quando Filipe encontrou com ele naquela carruagem. Ele estava caminhando, talvez puxado por bois, não por cavalo, e os bois caminham de maneira bem tranquila, por isso Filipe conseguiu acompanhar a carruagem, subiu e explicou para ele o capítulo 53 de Isaías. Você vê a dificuldade que ele perguntou. Ele falava dele mesmo ou de outra pessoa? E Filipe vai e mostra para ele de quem estava falando a respeito dessa profecia. Então, o pastor mostra esses destaques no livro do profeta Isaías. Eu, possivelmente, na próxima aula, talvez eu mostrarei para os irmãos alguns outros destaques no livro do profeta Isaías, mas se você quiser ler aí, você vai observar concernente à oração do rei Ezequias e outras coisas que estão relacionadas aos destaques. Eu marquei essas três coisas, são as mais importantes. Ele sendo mais citado no Novo Testamento, ele profetizou esse decreto de Ciro, que a razão que o rei
assinou o decreto foi porque eles mostraram que ele profetizou isso, cuja o nome do próprio rei Ciro foi falado 150 a 200 anos antes dele vir à Terra, e o capítulo 53, que é o capítulo de maior destaque em profecia relacionado a Cristo. Irmãos, me parece que essa segunda-feira que vem nós temos aula, então é na outra. Então, na próxima aula, nós vamos corrigir os exercícios que eu falei, o restante. Eu mandei uma mensagem para o pastor aqui, irmã Terezinha, ele vai mandar para mim em PDF, ele esteve meio ocupado com a irmã Sabe, para mim corrigir direitinho o exercício ali naquele relação de Jeremias. Porque quando eu estudei, ele corrigiu, então já tem tanto tempo os exercícios, então eu tenho o exercício corrigido por ele. E a resposta é a mesma, então eu não sei se ele mudou alguma coisa. Mas eu entendo o que a irmã estava colocando em relação ao que a apostila mostra em relação a Jeremias. Porém, na apostila ele colocou, por exemplo, se lá realmente no PDF que ele mandar a resposta for certo, eu aconselho os irmãos que siga a apostila, porque o pastor corrige pelo gabarito. Ele vai corrigir a prova pelo gabarito. Que, inclusive, eu dei uma aula uma vez no curso do básico em teologia com os outros. Pastor, porque também porque ele vai viajar, a mudar, né, de casa. Mas a resposta que Jeremias era conhecido como profeta de coragem, ele colocou certo e errado, porque a própria apostila fala que ele tá aqui, ó, foi também chamado o profeta que chorava. Está aqui na apostila a resposta. Sim, não, inclusive, ele era apelidado de profeta chorão. Isso era realmente o jeito que Jeremias era conhecido como profeta chorão. Você não vai corrigir o exercício? Não seria na próxima aula que nós iríamos corrigir. Eu até falei com os irmãos que nós corrigiríamos o exercício da próxima aula, porque já é até o final de todo o exercício dos profetas maiores. Então, na próxima aula, nós corrigimos. Porque na outra segunda-feira, passando a segunda a outra, nós não teremos aula, devido às mudanças do pastor. Mas vamos corrigir na próxima aula, então. Na próxima segunda-feira, nós corrigimos os exercícios. Alguém deu alguma pergunta? Não, se fosse para corrigir hoje, ficava mais fácil para a gente, porque já tinha uma semana toda a gente estudando para a prova. Porque então, irmão, porque já vai dar 10 horas, irmão. Eu sei, porque se não corrige, não tem jeito de estudar. A gente tem que ter a certeza que está certo para estudar para as provas. Né? Então, vamos corrigir rápido. Eu poderia postar, irmão Kleber, as respostas? Eu posso Todos fazer recebem. isso, então eu vou postar a resposta. Resposta? Eu vou postar as respostas, então, para os irmãos. Tá bom, então. A partir da página de número 10, de número 11, melhor dizendo, que a página 10 é só anotação, até a página 17, me parece. 17. 18. Página 18. Página 18, tem um exercício aqui atrás. Então tá ok, eu vou postar para os irmãos a foto, que ficaria melhor, então. Tá bom, então, pastor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor? Melhor, vamos fazer a chamada aqui primeiro. Irmã Jennifer. Não. Irmão Jonathan. Presente. Irmão Zé Carlos. Presente. Irmão Gilbert. Irmã Leidiane. Irmão Rodinei. Presente. Irmã Terezinha. Presente. Irmão Wellington. Presente. Irmão Wilson.
Presente. Irmão Zandro. Amém. Então, bom, nós vamos agradecer ao Senhor e eu postarei para os irmãos a foto no grupo para os irmãos corrigir os exercícios. Bem? Obrigada, Vamos fechar pastor. nossos olhos mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor por mais uma aula. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus Santo e bendito, nós te adoramos, ó Pai. Te fizemos, te glorificamos. Peço ao Senhor, ó Deus, que as tuas mãos estejam sobre nossas vidas, que mediante, ó Pai, a essa matéria, venhamos a compreender, ó Pai, o valor da tua palavra, como os servos do Senhor, ó Pai, foram leal e fiel a tudo aquilo que o Senhor quis transmitir para o seu povo. Que nós não venhamos a ser desobedientes, nem venhamos a ser como o povo de Israel, ó Deus, que vivia dividido, mas que sejamos profetas, ó Pai, de verdade, leal à interpretação correta da tua palavra. Seja conosco, ó Pai. Aqui estamos estudando para aprender mais. Então, abençoe a vida de cada um, ó Pai, com a bênção da sabedoria, com a bênção, ó Pai, da iluminação do teu Espírito para aprender mais e mais a interpretar a tua palavra. Seja com cada um, ó Pai. Dê uma semana maravilhosa para todos. Guarda o lar de cada um, filhos, ministério, ó Deus. Seja qual o ministério que o Senhor entregou na mão de cada um. Pastores, ó Pai, que o Senhor dê força, dê sabedoria, dê vitória, ó Pai, sabedoria e muita força no psicológico e em todas as áreas da vida, ó Pai. Que espiritualmente os teus servos estejam preparados a cada dia, seja com cada um, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Bem, que Deus abençoe a todos. Amém. Tenham uma boa noite. A paz do Senhor para todos. Amém. Paz. Senhor.